coisa que a gente tem bem alinhado entre nós dois aqui, que não há tragédia que a gente passe que a gente não consiga ajudar alguém. Eu e a Aline temos isso como lema e a gente muitas vezes se desprioriza para priorizar alguém que está precisando mais. Alô, alô, turma! Está começando mais um AgriTech Podcast, o espaço onde a tecnologia e a inovação transformam o agro dentro e fora da porteira. É um prazer estar aqui na presença de Aline e Bernardo e principalmente na sua presença, né, meu amigo e minha amiga ouvinte. Então vamos dar início agora a esse bate-papo e é um bate-papo bem leve, descontraído. Eu quero ouvir um pouquinho da história de vocês, da jornada de vocês e compartilhar com nossos ouvintes. Começando por Aline. Quem é a Aline? Como começou essa história de amor de vocês? Vamos falar um pouquinho de vocês e depois a gente fala da plataforma. Pode ser assim? Claro. Eu sou jornalista, tenho 42 anos, jornalista de formação, mas tenho uma agência de publicidade, trabalho com comunicação já há 20 anos, gaúcha, moro aqui em Porto Alegre, mas tenho o coração no mundo, porque a gente já morou em Recife, morou em São Paulo, e casada com o Bernardo, né? Que é o produtor de cordeiro. Então, começou por aí. Então, a gente foi cruzando as histórias para chegar no Produtores por aí. Legal. E você, Bernardo? Conta um pouquinho da sua história para nós. Eu sou o Bernardo, venho de Santana do Livramento, onde fui criado pelos meus pais. Meu pai é produtor rural, minha mãe trabalhou em banco durante um bom tempo. Vim a Porto Alegre estudar, fazer faculdade e aí me profissionalizei e comecei a trabalhar em grandes empresas de varejo, sempre com um olho no futuro e um olho lá na fazenda e no lugar onde eu fui criado, né, que eu tenho muito vínculo. Arranjei alguém que me acompanhasse nessa jornada maluca aí, que um tempo foi inclusive considerado como um militar civil, né, porque a cada 3 anos a gente se mudava de lugar e a Aline me acompanhou em todas essas trajetórias, foi muito bom para ver o valor que a gente tem e retornando a Porto Alegre, a gente começou um projeto lindo aí de venda de carne de cordeiro e que acabou desaguando no Produtores Gaúchos Unidos. E então, toda essa jornada ela começou lá atrás de vocês dois, mas não era com um pé no empreendedorismo. Ou a Aline já tinha uma visão empreendedora? Como que foi essa jornada até chegar de fato no empreendedorismo? Eu tenho esse pé, assim, já trabalhei em grandes empresas, né, Novartis, enfim, N empresas Taurus e muitas outras. Gostava muito, mas sempre me senti um pouco presa, né? Sim. Queria voar um pouquinho mais sozinha. Então, há 18 anos atrás a gente criou a Vento Comunicação, que é a minha agência, que eu tenho uma sócia. E aí de lá a gente teve a Vento Porto Alegre, a Vento Recife. Então a gente foi criando outros caminhos, né? Então essa veia empreendedora em mim é muito forte, por questões familiares, né? Minha família tem muito disso. E porque eu gosto de conhecer gente, né? E vou fazendo amigos e vou conversando com as pessoas. Então eu acho que isso ajuda nessa veia empreendedora. E aí fui minando um pouquinho o Bernardo para ele sair um pouco mais desse mundo executivo, né? De grande empresa, que é muito bom, muito seguro, mas ele tem suas limitações. E aí eu brincava que era bom ele cortar o geminha de ouro dele e investir nas carnes, porque aquela carne não tem em qualquer lugar. Então, incentivei até que consegui virar um pouquinho a chave ali dele. É muito legal porque a trajetória de vocês une ali, né? A trajetória corporativa do Bernardo, sua visão empreendedora, e tem um fator de raiz aí estruturado no agro, né? Porque o Bernardo é na primeira geração de produtor rural. Tem algo relacionado a isso, né? Como que foi para você, Bernardo, essa construção de, agora eu vou parar aqui, ou começar a olhar para um outro lado mais empreendedor, mas também nesse fator de trazer a raiz, né, empregada na família, de produção rural. Eu brinco com meus pais que a minha primeira profissão, na realidade, não foi trabalhar dentro da grande empresa, foi trabalhando lá na fazenda. Com 14 anos, 15 anos, a gente começou além das lidas da fazenda, que a gente não considerava trabalho, né, porque era ajudar o pai, então a gente não considerava como, a gente criou o compromisso efetivamente de trabalho quando a gente abriu a fazenda para turismo rural, e a gente foi vendo que a nossa rotina era um atrativo turístico, as pessoas gostavam de entender quem era aquele homem do campo, como é que ele fazia as coisas,
E aí, efetivamente, eu aprendi a forma de trabalhar, né? Então, foi sendo garçom e recreacionista de turistas, pegava lá fora. E quando chegou na época da faculdade, as necessidades por a gente precisar ter um rendimento e a gente não conseguir ter um sustento tão fácil longe de casa, a gente começou a procurar estágio. Eu procurei esse estágio muito cedo e acabou dentro dessas conexões entrando dentro de uma grande empresa, onde eu fui muito feliz. Foi uma escola muito grande para mim, mas sempre o meu olho sempre esteve tentando apoiar meu pai nas iniciativas que ele inventava lá para a fazenda, né? Então, sempre dando um apoio e tentando causar algumas reflexões, apoiando, trazendo novas conexões para ele, e sempre acabou ficando isso no fundo do meu trabalho. Sempre tive esse vínculo. Até que chegou, a gente começou a vender carne de cordeiro em 2018, e eu até 2021, 22, eu seguia fazendo meu trabalho e paralelamente investindo no negócio das carnes de cordeiro. Até que, de tantos solavancos que a vida executiva me deu, eu digo que foi o destino de ir para esse rumo das carnes de cordeiro, foi que o destino acabou me colocando em algumas frias no mercado corporativo, e daí até que chegou um certo dia eu decidi, não, a gente vai passar algum perrenguezinho por uma queda de faturamento de casa, né, que eu não ia trazer um salário, ia depender exclusivamente do mercado de venda de cordeiros para restaurantes, hotéis e bares. Mas é a coisa que mais me chama, e é um negócio que eu vejo que eu tenho mais perspectiva, né? Porque a gente vai ficando um pouco mais velho e o mercado executivo vai afunilando, e a gente vai vendo que as oportunidades boas já começam a não bater na nossa porta. Então eu digo, cara, isso vai acontecer daqui a 10 anos, eu vou estar antecipando 10 anos para investindo desde agora num mercado que o limite sou eu que vou dar, né? Não é um mercado limitado pelo mercado, e sim eu que vou dizer onde é que é esse limite. Não foi fácil, é uma decisão muito difícil, né? Eu falo que para as pessoas que querem empreender, que tenham coragem, que tenham uma mulher forte do lado para aguentar, né, essa incerteza e essa inconstância, muitas vezes, do empreendedorismo. Mas foi uma conjuntura de coisas que aconteceram ao mesmo tempo que fizeram com que isso daqui fosse um pouco mais fácil. Mas não é fácil. Foi um pouco mais fácil do que poderia, mas não é fácil tomar essa decisão e virar esse canhão para outro lado. E é muito interessante isso, porque você saiu totalmente da sua zona de conforto, mas você saiu com o apoio da Aline, né? Que ela até comentou de cortar essa algema, né? E como foi a sua perspectiva, Aline, dessa jornada? Eu digo isso porque nosso amigo ouvinte, que está aqui conosco, para ele tomar para si isso também, e tem diversas pessoas que querem empreender, querem dar uma mudança ali em relação à estrutura de carreira, mas tem esse receio, né? E nem todo mundo tem alguém que apoia. O empreendedor brasileiro, né? Ele ainda é não mal visto, mas é muito arriscado. Então, normalmente quem está próximo limita um pouco mais, né? Então, você sendo esse ponto de apoio, você já tendo a sua experiência empreendedora e apoiando o Bernardo nessa jornada, como que foi o seu ponto de vista? Na verdade, assim, é meu, né? Essa questão empreendedora, então a gente erra, acerta, mas eu falo que a parte do meu trabalho que eu nunca consegui monetizar e que agora eu tenho conseguido monetizar são as conexões. E eu acho que as pessoas têm uma visão de empreendedorismo, tem que ser perfeito, tem que ter um planejamento, 1000 ideias, as coisas têm que acontecer, né? E a gente tem que falar. O Bernardo sempre fala, tu tá falando tudo para todo mundo. Sim, eu falo, porque aí eu escuto coisas que eu não escutaria. Porque, se eu falar para mim mesma, eu tenho aquela verdade absoluta, então eu preciso trocar, né? Então esse ambiente de coworkings, de collabs, eu falo mesmo para dezenas de pessoas para elas me darem ideias. E aí a gente vai trocando, e eu acho que esse o ganho do empreendedorismo, né? Da inovação,
situação, do que a gente está vendo hoje, porque senão, fulano foi super bem sucedido, ele deve ter tido alguém para se aconselhar, ele trocou alguma ideia com alguém. O problema é que as pessoas querem fazer tudo perfeito, e a gente viu da questão do PMP, né, a venda das carnes de cordeiro. Por que ele surgiu? Por uma dor, porque o Bernardo já estava desconfortável no mercado, no mundo corporativo, e por a gente ver oportunidades, porque a gente morava em São Paulo. Eu fui numa loja maravilhosa, porque como eu trabalho com marketing, óleo, esteticamente ela é bonita e tal, era uma loja linda que vendia carne de cordeiro, e a gente comprou com toda uma embalagem, né, o marketing estava a 100%, e o que faltou? O produto era horrível, o gosto era ruim, e daí eu falei, Bernardo, tá perdendo uma oportunidade, né, a gente tá aqui em São Paulo, a tua carne venderia muito fácil, e aí então a gente foi virando e trocando, o Bernardo conversando com os chefes, conversando com os restaurantes, a gente foi vendo como fazer, mas não adianta, né, não tem a receitinha, a consultoria que vai te dar os passos, não existe o passo, cada negócio tem, e eu acho que é isso aí que fez a gente ir também, né, trocar ou travar porque não trocou, porque né, às vezes a gente trava porque não troca, e por exemplo, o próprio projeto dos produtores, ele surgiu de uma situação horrorosa, né, que foram as enchentes, então de situações ruins a gente tira o aprendizado e faz alguma coisa. Eu sou muito mais ação do que planejamento, né, mas é aquela velha história, feito é melhor que o perfeito, e a gente vai melhorando, então nessa toada eu vou impulsionando o Bernardo e o resto da minha volta aqui. Que incrível, Aline. E é interessante que o pessoal pense que o empreendedor tem um momento eureka, né? Então, nossa, agora veio uma ideia incrível e vou ficar milionário, né? Tem uma construção, né? E eu até queria trazer esse tema. Você comentou que foi um momento muito complexo. E como foi, né? Esse momento de falar, poxa, agora a gente vai mudar um pouquinho a estrutura e vamos empreender nessa linha de raciocínio. Porque começou com a questão das carnes, né? A sucessão ali do Bernardo, mas criou-se uma plataforma que hoje ela é muito robusta e é incrível. Sou fã da plataforma de vocês, dei uma boa olhada ali. E como que foi essa construção? Porque foi bloquinhos, né? Não foi esse momento eureka, né? Como que ela chegou? A plataforma surgiu num momento super difícil aqui. Tá chegando agora, a gente vai completar um ano daqui a 2 meses. E foi uma situação totalmente inusitada que a gente viveu e que uma coisa que a gente tem bem alinhado entre nós dois aqui, que não há tragédia que a gente passe que a gente não consiga ajudar alguém. Eu e a Aline temos isso como lema e a gente muitas vezes se desprioriza para priorizar alguém que está precisando mais. E no momento que aconteceu a enchente, a gente partiu para ajudar quem a gente precisava, né? A gente entendia que precisava e foi atrás tomando algumas ações. Chegou um certo momento, acho que uns 15 dias depois que as coisas estavam rolando, ele estava num grupo de ajuda e dormir pouco e se dedicar a quem estava precisando mais, e eu fui ver as contas do mês para pagar, projetando as contas do mês que vem, e eu disse, a gente vai ter que bater na porta do porquinho lá, né? Do porquinho dos investimentos e as nossas economias para a gente jogar no nosso fluxo de caixa, porque senão a gente ia ficar numa situação bem difícil. E foi aí que a gente viu, eu falei para a Aline numa conversa desesperada, não, mas uma conversa dura, né, que a gente precisa ter como casal, ver que precisa trazer algum dinheiro para dentro de casa para compensar essa queda de faturamento, porque os restaurantes pararam, os clientes, pessoas físicas pararam, e a gente começou a fazer um brainstorming, conversando assim, não, o que a gente pode fazer? Eu propus, né, vamos falar com o pessoal lá, nossos amigos de São Paulo, vamos levar as carnes, vamos vender as carnes para os caras, vamos fazer um evento, porque daí a gente consegue faturar com as carnes e algo mais. E vamos levar alguém junto conosco, porque tá cheio de produtor aqui, tá tudo parado, as feiras agrícolas pararam, que muitos dos produtores vendiam em feiras agrícolas, vamos dar um jeito para a gente ajudar mais gente também, né? Porque vai demorar muito tempo para a gente conseguir ter o nosso faturamento normalizado e de quem está na economia do Rio Grande do Sul normalizado, principalmente os vinculados mais ao turismo, efetivamente, né? E daí a Aline, por ter um cartel de ferramentas
maior, né, pela agência que ela é sócia, ela conseguiu exatamente viabilizar esse tipo de ferramenta. Daí assim, a enchente chegou a 3 quadras da nossa casa, então foi aterrorizante ali, e a gente viveu tudo isso, e aí a gente foi tendo né, o Bernardo pegava Fiorino, ajudava, eu com o filho meio trabalhando, porque tinha clientes embaçados, enfim, N situações, né, e aí a gente começou a tentar ajudar, mas era muito desconexo, né, pegava o carro, ia para uma farmácia, comprava um monte de coisa, ia para o mercado. Então, a gente via que as ações, a gente não estava conseguindo raciocinar bem, né? Porque a situação estava bem, bem difícil. E aí, a gente até sugeriram, vamos para a praia, porque no litoral aqui é perto, então acalmaria um pouco a situação da cidade. Aí o Bernardo resolveu ficar, porque ele estava ajudando as cozinhas, né? E aí eu consegui pensar um pouco melhor. E nessa minha ideia de conexões e de que eu não conheço, eu me apresento, e, enfim, eu já estava com os nossos amigos de São Paulo falando, não, manda pra cá e tal. Eu vi que já começaram a rolar jantares, e aí eu chamei alguns influencers que eu não conhecia. Eu chamei, oi, tudo bem? Queria fazer uns jantares e tal, né? E aí o Gaspa, que é um influencer de gastronomia em São Paulo, eu disse, não, eu te ajudo, vamos lá. E aí a gente começou eu fiz no final de semana ali com o time da agência um site para cadastrar os produtores, mas assim, é o que te falo, foi feito, não foi? Sim. Né? Feito. Então fizemos ali um link no Drive, produtores se cadastrem aqui para eu ter a lista ali dos produtores, o que eles têm de produto, para os restaurantes dizerem, eu quero isso e isso, a gente faz uma carga compartilhada e escoa. Foi assim que a gente começou. E aí, nessa lista também tinha os restaurantes que queriam comprar desses caras para dar o match. E o negócio começou a pipocar, porque as pessoas acharam muito legal a ideia. E aí a gente foi melhorando o site, foi melhorando. E daí eu disse, não, mas só um pouquinho, um forms, tá muito simples, vamos tentar melhorar. Aí lembrei de uma amiga que tinha uma tecnologia, liguei para ela se ela não podia ceder a tecnologia, que é um marketplace focado em B2B, né? E aí a gente só pegou que ela usa para um outro mercado, a gente adequou essa tecnologia para esse mercado, que a gente não achava nada nessa linha. E ela cedeu sem nenhum custo e deu o time dela também, a gente foi fazendo e o negócio tomou corpo. A gente conseguiu ali cadastrar uns 300 produtores, mais de 100 em vários restaurantes e um monte de chefe, de cozinheiro e tudo mais, começou a aderir e o negócio avançou muito bem, graças a Deus. E faz jus ao nome da plataforma, né? Que é Gaúchos Unidos. Eu achei muito legal. E dentro dessa estrutura, começou lá, né? Como uma forma de apoio e ajuda, virou um negócio. E ali não se restringiu só a carne de cordeiro hoje, né? Hoje tem outros elementos que vocês também utilizam. E é sempre nessa mesma lógica, né? Alguém está procurando, alguém que tem essa oferta, que cruza com a demanda e traz. É sempre nessa lógica? É muito nessa lógica e é muito numa lógica de... Não são só pequenos produtores, tá? Grande parte dos produtores de alimentos e bebidas que estão cadastrados são produtores, muitas vezes, que têm uma dificuldade de chegar no mercado, muita dificuldade, às vezes, de chegar numa rede de varejo, porque, de repente, não podem ceder tanto de margem para ter os seus produtos expostos nas gôndolas. São produtores que muitas vezes têm quantidade limitada de produção, fazem produtos excelentes, mas eles não têm uma produção infinita ainda. Então, a gente acredita que na coletividade, a gente trazendo tudo para um canal, de repente o cliente do cordeiro, o meu cliente de cordeiro, ele está buscando uma geleia especial para acompanhar esse cordeiro. E dentro da ferramenta ele vai encontrar exatamente essa geleia especial. Ou o cara do queijo, que faz um queijo super autoral lá do interior de São Borja, né, a fronteira com a Argentina, que ele muitas vezes ele às vezes acha que ele está limitado geograficamente vendendo só na cidade. Muitas vezes a gente, como produtor, não é valorizado na nossa cidade de origem e ele não consegue ter a venda suficiente para atender o volume que ele produz. Então, assim, ele tem que buscar um novo mercado. Como ele busca um novo mercado,
através de uma plataforma como essa, de repente ele acopla pelo movimento do cordeiro e da geleia e pode começar a vender os queijos dele também. Então, a gente acredita muito que a gente vai trazendo o cliente para o outro, e no final a gente não se entende como concorrentes, porque cada um, como são pequenos produtores, cada um tem sua história, cada um tem sua forma de fazer diferente, então a gente meio que se complementa, tanto que a gente tem combinado, tem aparecido cada vez mais no Rio Grande do Sul, eventos motivados muitas vezes pelos produtores de fazer com vários produtores, por exemplo, de queijo. Se tu olhar de forma um pouco mais distante, eles são concorrentes. Mas eles entendem que não são concorrentes porque eles têm as suas limitações e eles têm a sua forma de fazer diferenciada. Cada um faz de uma forma. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Ninguém está canibalizando ninguém. E é uma forma da gente, coletivamente, a gente atacar mercados como o de São Paulo, muitas vezes, que é um mercado imenso, ou um mercado do Nordeste, sei lá, é um mercado imenso, e que se a gente fosse individualmente, ficaria muito caro para a gente ir para esse mercado, ou a gente, de repente, não conseguiria atender todos os clientes sozinho, né? Então, eu posso indicar um outro fornecedor de cordeiro aqui, que tem um cordeiro tão bom quanto o meu, para atender aquele mercado, e eu vou atender outro mercado, e a gente vai se atendendo e vai conquistando cada vez mercados interessantes que valorizem a nossa forma de produzir. A ideia é a tecnologia organizar, profissionalizar, porque o que acontece? Os produtores, eles sabem produzir suas bebidas, né? E nem todos sabem vender, visto que eu tinha um exemplar dentro de casa, né? Que eu dizia, Bernardo, vai lá, bate no fulano. Ele, não, mas é que ele tem o perfil dele, né? Ele sabe muito produzir carne de cordeiro e escoar essas carnes, mas nem sempre vender era, né? No início foi uma dificuldade. Então, assim, e a gente entende as peculiaridades de cada um dos produtores. E aí, a nossa ideia porque assim, o que a gente vê hoje? Cada um tem a sua forma de vender pelo WhatsApp, tem um site, ou participa de uma feira. Então, são ações isoladas, energia dissipada, digamos assim. Então, quando a gente vem para um coletivo, fica mais fácil. E sendo um canal único, depois que o cara entrou lá, o comprador entrou, já se logou, ele está logado. Então, ele pode fazer o pedido para 1, para 10, para 15 produtores em um ambiente. Estão todas as notas fiscais lá, está todo o pedido dele organizado. Ele quer fazer o mesmo pedido mês que vem? Tá lá. Porque às vezes eu vejo por mim, às vezes eu vou numa feira, num evento, pego um cartãozinho de um... Eu tenho dezenas de cartõezinhos, mas eu esqueço, né? Então daí já não sabe onde procurar. E aí a gente tem esse canal único, esse movimento, ele traciona, né? Assim como as feiras da agricultura familiar, elas tracionam, porque são movimentos coletivos num lugar só. Então a gente, sendo uma feira digital destes produtos, facilita a vida. E de uma forma mais profissional. Por exemplo, ontem um restaurante francês de São Paulo procurou a gente que ele quer fazer um menu de pratos do sul da França, fazendo analogia com o sul do Brasil. E ele precisa ver esses produtos, tá bom? Então a gente vem com a curadoria, tá aqui, ó. Pode usar esse produto, esse, e já faz o pedido por ali. Né? Então a gente organiza e profissionaliza um mercado que ele é um pouco do WhatsApp, né? Dessa confusão que as pessoas se perdem, esquecem de pagar, o produtor esquece de mandar. Então a ideia é profissionalizar mesmo esse mercado. E fura uma bolha geográfica que talvez o produtor nunca ia conseguir furar. Esse termo que você utilizou, né, é bem interessante, o Bernardo pode falar com bastante propriedade. Como ponto de vista do produtor, eu conheço ótimos produtores rurais que têm excelência no que entrega, mas têm dificuldade de vender, e até vender de uma forma mais expressiva mesmo. Então, vamos supor, uma carne de cordeiro. Talvez essa carne ela pode ser vendida pela qualidade dela para um outro tipo de público. Ela pode ser mais gourmet. E o produtor, não sabendo disso, ele coloca tudo na mesma caixa e vende como se fosse comercial. E às vezes não é. E ele sabe que não é, mas ele não tem um caminho para chegar até esse contato. Porque, jogo de novo a palavra pro Bernardo, o produtor rural ele não tem só a venda para pensar. Ele tem a venda, ele tem que pensar, colocando no paralelo do ovino, né? Verme, tem que pensar na alimentação, tem que pensar na sazonalidade, tem que pensar no período de monta, tem que pensar em tantas coisas que às vezes ele não tem tempo ou não tem capilaridade para chegar lá. E a plataforma de vocês leva isso, né? Outro ponto que eu achei muito legal, furar a bolha geográfica e também chegar em um público que não conhecia o produto. Talvez eu nunca comi um queijo específico. E se
torna uma rotina minha. Nossa, eu quero esse queijo. Só que, vamos supor que eu fui lá pro sul, experimentei esse queijo e voltei pra casa. Falei, cara, não tenho possibilidade de ir pro sul de novo e comprá-lo. Então ele vem até mim. E não é canibalismo, porque cada um tem o seu gosto. Então talvez eu goste de um queijo mais acentuado, né? E aí vai trazendo isso. Cara, é muito incrível. E hoje uma dúvida que eu fiquei, hoje vocês atendem do sul para o sudeste e para o nordeste, ou se o Lucas estiver no Acre, eu consigo comer um carneiro de boa qualidade? A plataforma hoje, ela está sendo pensada, ela vai entrar numa nova versão daqui a pouco, para a gente não ter limitação geográfica. Hoje a gente tem algumas limitações geográficas. Eu falo principalmente na minha cadeia, que é a cadeia do frio. A nossa cadeia no Brasil é muito limitada, né? Tem certos estados a gente não consegue atender de uma forma como deveria, e daí a gente acaba caindo numa estrutura muito maior que a gente não tem capacidade de investimento, né? Sei lá, para atender o Acre, eu deveria ter um estoque avançado, sei lá, no Mato Grosso. E eu não consigo ter esse estoque avançado no Mato Grosso porque a quantidade que eu tenho para atender aqui não seria suficiente para atender lá também. Sim. Então, conforme a minha limitação de produção avança, eu aumento o meu limite, eu consigo avançar geograficamente. E se eu quisesse mandar daqui para o Acre, pode ser que se eu mandar via aérea vai ficar um pouco mais caro. Claro que é uma das coisas que a gente tenta desmistificar, é o ponto do frete, que a lógica do frete depende muito de quem está comprando. Pode ser que se tu gostar muito de um queijo, e esse queijo vai custar, sei lá, a peça R$100, e tu quiser pagar R$100 de frete porque esse queijo para ti compensa, essa lógica não é do produtor, e muitas vezes o produtor incorpora isso e diz assim, não vou vender porque o frete vai ficar inviável. Eu digo, esse problema do frete não é tu que vai colocar, o frete é esse. Se compensa para o cara, de repente para ti, Lucas, pagar R$200 para chegar aquele queijo que tu queria, vale a pena? É tu que vai dizer, não é o produtor, né? E muitas vezes o produtor fica nessa lógica tentando antecipar um problema e daí acaba virando uma limitação. E isso daí, no negócio das carnes de cordeiro, eu entendi como eu não conseguia vender muito bem em Livramento, que seria perfeito para mim, porque eu não teria grande parte dos meus custos de venda, eu não teria, e eu tive que ir atrás de mercados que me valorizassem e entendesse que a minha carne tem o valor que eu preciso dar para ela. O frete é uma questão à parte. Tem muitos amigos meus e clientes em São Paulo que compram, muitas vezes até de forma coletiva, compram, sei lá, 30 quilos de carne de cordeiro, e daí eu passo o valor do frete, o valor do frete vai dar R$300. Cara, né, distribuído pelo todos aquela compra coletiva que está acontecendo, de repente vale a pena para eles, né? É uma carne que não tem em São Paulo, então acaba compensando. Então, essa lógica do frete a gente acaba deixando para um segundo momento. Pode ser que a gente melhore e daí crie coragem para mais gente encarar essa questão do frete. Mas o frete é um produto à parte, eu não tenho como incorporar em tabela de preço, frete, não tem. Assim como o Lucas tu falou, às vezes tu tem que entender o teu público, né? A gente acaba, não é nosso foco participar de feiras físicas, né? Eventos físicos, mas surgem. E aí a gente tem trazido propostas de degustação diferente, para não ser só aquela feirinha, tá aqui, meu doce de leite, pronto, comprou, né? Para a pessoa realmente sentir os sabores, né, daqui do nosso terroir, e aí entender o valor daquilo. E a gente tem percebido em alguns eventos que a gente participa que não é volume de pessoas, que não é um lugar gigantesco com milhares, eles adoram, os produtores adoram participar de feiras enormes, mas nem sempre aquela feira enorme ela vai te dar uma ótima venda, porque você tem que levantar o custo de hospedagem, transporte, o tempo que tu tá lá. Às vezes eventos menores com o pessoal de melhor poder aquisitivo, que ainda assim, mesmo assim, sendo pouca gente, ainda vai te valorizar muito mais do que às vezes um volume de pessoas, né? Porque tu tá um monte de gente passando e daqui a pouco, tá caro. Provou e tá caro, não vou. Então, eu sempre falo para eles, vamos preferir
pequenos grupos, mas selecionados, que realmente vai degustar, que vai valorizar. Por isso que a gente se juntou muito com a gastronomia, porque a gastronomia valoriza. Os chefes valorizam, e essas pessoas que valorizam a gastronomia querem comer uma carne da fazenda do Palomas, né? Querem comer um queijo da menor queijaria do Brasil. Então, tem a história dessas pessoas, e aí tem a valorização de forma monetária e cultural, né? E é muito incrível isso, porque vocês comentando agora me veio até algumas ideias que eu não tinha parado para pensar. Tem um fator que a gente experienciou de uma forma muito negativa, com as enchentes e tudo mais, que são os desperdícios e a valorização do produto final. Então, às vezes, o produtor ele tem que segurar um pouquinho abaixo do animal, porque não tem o escoamento dessa mercadoria, e vamos colocar hortaliças e outros tipos de alimentos que perecem. Acabam, estragam. Então o produtor teve toda uma estrutura para poder criar aquilo ou produzir e vai pro lixo. E com essa ideia de vocês, escoa para quem tem necessidade. Então o produtor pode ficar um pouco mais aliviado e falar, poxa, eu não tenho que esperar ter a demanda. A demanda ela tem, ela surge. E o que é legal também é que tudo que vocês estão criando é baseado em dados. Então hoje eu consigo ter uma métrica que o Lucas gosta de um queijo X, um corte tal de cordeiro e um suco Y, e daqui a pouco o Lucas tem o kitzinho dele, que eu não preciso me preocupar. Já vem com recorrência, né? Chega na minha casa aqui, né? Sim. Isso é muito legal, muito legal. E até sugestões que vocês podem dar baseado nas preferências. Então talvez o Lucas foi para Gramado, experimentou um alimento de lá, falou, poxa, isso aqui é maravilhoso, continua consumindo algo semelhante, mas fala, Lucas, já experimentou isso aqui com essa geleia? Cara, não, muito gostoso. Aí experimento e gosto. Aí trago pra minha esposa. Minha esposa gosta. Aí ela vai ressoando isso, né? Que legal. Essa é a ideia, é fazer com que as pessoas experimentem, até porque a gente viu que tinha coisas que a gente não sabia, que tinham aqui no Rio Grande do Sul, né? Como o alho negro, que é forte, a gente tem as trutas defumadas, né? Então tem um monte de produtos que nem a gente sabe e são deliciosos, né? A gente tem que valorizar. Exatamente. Incrível isso. E aí entra nesse contexto que está bem atrelado ao programa, que é tecnologia. Então, o meio para isso é a tecnologia, ela não é a ponta final. A ponta final é a satisfação do produtor em vender mais o produto dele, e a satisfação do cliente em comer um alho negro. Mas a tecnologia intermedia isso, né? E como que vocês veem a evolução tecnológica baseada nessa cadeia de suprimentos para o agro, né? Porque hoje, eu até comentei isso num outro episódio, que o produtor rural ele é muito bom no que ele faz, e às vezes a gente tem a falsa impressão que ele precisa da tecnologia em si, e às vezes a gente precisa da expertise dele para melhorar a nossa tecnologia. Então é uma mão de via dupla. Como que vocês veem essa aceitação tecnológica para o produtor e como o produtor pode retroalimentar com base em informações para vocês melhorarem o produto de vocês ao longo do futuro? O produtor, em questão de tecnologia, muitas vezes ele está um pouco alheio à tecnologia ou ele está um pouco distante exatamente porque ele já tem meio que estabelecida a rotina dele, que ele faz incansavelmente daquela forma. E se ele não enxergar exatamente aonde que ele vai conseguir agregar valor, implantando aquela nova ferramenta, a ferramenta acaba ficando meio que a parte da rotina dele. Mas no momento que tu apresenta a ferramenta para ele e tu mostra para ele que de repente fazendo daquela forma tu vai conseguir não fazer algumas outras coisas da rotina dele que são pesadas, ele passa a aderir. Claro, ele é eu não sei exatamente, não tenho muito contato com produtores de todo o Brasil, produtores rurais, mas o produtor gaúcho é um pouco resistente nesse quesito aí, porque muitas vezes é familiar a coisa. Então, passou de gerações e gerações fazendo daquela forma e tem um resultado que atende a expectativa, muitas vezes. Por que eu vou mudar? E o que a gente vê é que quando a ferramenta tecnológica ela tem menos intrusão nessa rotina, ou ela chega tirando coisas da rotina que eram maçantes e pesadas, elas são mais fáceis de ser convencidas de ser implantadas, né? E é isso que a gente quer muito que por exemplo, não que a gente tenha algo contra o WhatsApp, bem longe disso, mas o que a gente quer é que cada vez mais produtores usem a ferramenta exatamente para poder se gerenciar o seu dia a dia, né? E que deixem o WhatsApp efetivamente para fazer uma abordagem que ela se presta, porque a gente não considera, mas o WhatsApp é uma rede social, né, para promover os seus negócios, promover a ferramenta em si,
promover a diferenciação desses produtores dentro da ferramenta, né? E nos provocarem para que essa ferramenta cada vez mais ajude ele nessas interações com os clientes dele, né? Então, eu acho que vai ser uma evolução natural, né? Essa nova versão que vai vir dos produtores, ela já deve atender uma boa parte de melhorias que eles imaginam, mas vai depender também muito dessa mudança de comportamento deles, em vez de ficar deixando acontecer o bypass, que às vezes acontece na ferramenta atual, e atendendo diretamente pelo WhatsApp, e ele se force um pouco, né? Vai depender um pouco dessa disciplina de fazer por dentro da ferramenta, estimular o uso da ferramenta, para que a rotina dele também fique um pouco mais tranquila e ele consiga exatamente ter um pouco mais de controle de uma rotina nova, que é a de venda de produtos que a gente se propõe. É que nem o Lucas falou, tu falou de ter dados, né? Então, sim, a gente, nessa profissionalização, a gente se fixa muito em ter dados, né? Então, com essa tecnologia, a gente consegue ter dados. Tanto que eu falei ontem numa reunião, gente, não adianta tu fazer 200 rodadas de negócios, que a rodada de negócios depois tu não tem os números. A gente entra como um parceiro tecnológico no final da rodada de negócio para ter os números dessa rodada de negócio. Aí tu tem outra conversa. Eu consigo dizer que numa rodada X teve tal e tal pedido. Então tu consegue mapear, né? Porque na comunicação, né, a gente tem que trabalhar muito com os dados, o que aquela campanha gerou, senão tu fica muito empírico e a gente não consegue trazer. E aí a gente busca isso através da tecnologia e também se apoia no mundo acadêmico, né? A gente está com apoio de professores da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, que trabalham muito com as cadeias curtas que muita gente não conhece, né? Que isso não funciona só para o Rio Grande do Sul, isso funciona para qualquer lugar, para a gente consumir o que tem na tua cadeia curta, próximo. Por que eu vou comprar um queijo lá do Nordeste se eu tenho um queijo tão bom quanto aqui, e aí, do ponto de vista sustentável, eu tenho menos transporte, né? Menos emissão de gases. E aí, dentro dessa conversa dos produtores, o nosso trabalho, ele é um trabalho de formiguinha, né? É por isso que a gente busca aporte, investimentos, porque a gente tem que parar os nossos trabalhos para poder educar esses produtores. Então, a gente está fazendo agora um trabalho junto com a CEIDAP, que é uma Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Digital, para incluir digitalmente esses produtores nesta ferramenta, né? Então, a gente está apresentando. E é que nem eu brinco, a gente não andava com o cinto de segurança o tempo inteiro. Então a gente aprendeu, foi educado, então agora a gente já entra no carro e bota o cinto de segurança. Então assim, hoje todo mundo faz do jeito que dá os seus pedidos, no WhatsApp, no sistema XY, mas daqui a pouco se a gente fizer esse educacional e a pessoa entender o valor, na hora que começa a sair o pedido, o cara entende o valor. Né? Entrar no jogo, eu consegui fazer um pedido lá de 200 unidades de Pecantone. A pessoa não vai entrar para tirar seu pedido? Óbvio, vai, entendeu? Então o produtor, ele entra no ritmo conforme ele vai vendo as oportunidades. Claro, a gente tem que ter um pouco de paciência e eles também têm que ter paciência, porque assim, este projeto do zero até agora, ele tem 0 investimentos, né? Então a gente está fazendo no amor e na dor, e agora a gente está buscando mais aporte para profissionalizar ainda mais uma coisa que já está dando ganhos para vários produtores, né? E escalar isso, né? E é muito interessante esse último termo que você utilizou, que ele pode vender 200, né? O quanto isso... Eu tento refletir o dia a dia do produtor. Agora imagina um produtor que está tentando escalar e tem ali o fluxo de caixa bem apertadinho e chega um pedido de 200 unidades de alguma coisa que ele vende. Isso aí é uma felicidade que cabe a ele, mas é melhoria de vida pro produtor. E aí esse produtor chega pro amigo dele de porteiro e fala, cara, tem uma solução aqui que é legal, que me ajudou a escalar. Aí esse produtor vizinho, talvez da mesma cultura, da mesma produção, e você vê como isso é um efeito em cadeia positivo, não só do parâmetro em nível de business, mas em nível de pessoas. E isso é muito bonito que vocês estão realizando. Isso é o que mais me encanta, assim, sabe? Eu acho muito legal.
gente tá caminhando pro finalzinho, eu queria mais 4 horas com vocês. O bate-papo tá muito legal, de verdade. E tem uma questão que eu acredito muito, que é o networking, né? Nos conectamos pelo networking. Obrigado, Cibele, por essa conexão. E hoje, qual que é a estratégia que vocês utilizam para melhoria de conhecimento para o negócio de vocês? Então tem pessoas que gostam de workshop, tem pessoas que gostam de cursos, tem pessoas que gostam de leitura. Eu gosto do network, aprendo muito mais nesse sentido. Mas para vocês, né? Como que vocês utilizam de base de conhecimento para escalar e crescer o negócio de vocês? Eu sou ratinha de internet, né? Tô olhando ali tudo que tá acontecendo no SXSW, no Soft Summit, no não sei, vou em todos os eventos que eu consigo, fico cavando oportunidades pra gente estar, né? Ontem eu tava numa reunião, por que a gente não está na Feira Brasileira do Varejo? A gente tem que estar, né? Então eu vou lá cavando essas oportunidades e eu vou me conectando na cara de pau mesmo. Teve um painel que o Bernardo falou que só tava dando certo, que eu era muito chata. Era, né? Tu falou que era muito chato. Muito chato. Eu vou enchendo o saco até a pessoa... É persistente, né? Até a pessoa me dar a bola, assim. Então eu tenho vou atrás de empresas, olha aqui, tu tem fit com a gente, quem sabe vocês vêm nos ajudar, vamos fazer um evento aqui, vamos fazer um evento ali. Os próprios chefes, né? A gente fez um vídeo com praticamente um chefe de cada estado do Brasil e foi no WhatsApp ali, Claude, faz um vídeo pra gente, a gente tá fazendo tal projeto, Alex Atala, Roberta, e aí eles entenderam a proposta, né? E eu acho que esse é o caminho, assim, a gente vai se apresentando e vai conhecendo pessoas, e aí a gente vai aprendendo. Olha, teve ontem um rapaz que era de uma empresa e montou uma startup e ele tem uma parte que a gente vai conseguir acoplar no nosso projeto. Tá bom, já super ganhei, né? E aí a gente consegue fazer entregas ainda melhores. Essa é a ideia, conexões. E você, Bernardo, como que você aumenta o seu QI? Pois é, não, esse ponto, eu não tenho tanta habilidade de conexões quanto a Aline. Eu sou um pouco mais tímido, assim, um pouco menos persistente nos contatos, mas eu acho que a busca por informações, principalmente em fóruns que tem a ver, né? Eventos que o Sebrae oportuniza, o Senar oportuniza, com eventos do governo também, né? Por exemplo, a gente tem aqui a Expo Inter. A Expo Inter é um mar de oportunidades, de conhecimento, de escutar o que está acontecendo, e os podcasts também, né? Então a gente escuta bastante podcast, vai atrás de muitos podcasts que tem fit com o que a gente quer falar e com o que a gente identifica, e às vezes com o que a gente não se identifica também, que é importante a gente escutar. Eu falo para os meus pais e falo para alguns amigos assim, a gente tem que exercitar o contraditório também, né? Exercitar aquilo, não, tu tem uma concepção muito fechada de algum tema. Então busca alguém que te diga que tu tá errado, né? Que de repente te mostre um outro ângulo daquele mesmo assunto. Então eu me estimulo bastante a buscar o contraditório, a bater na minha ideia, para saber se de repente eu não tenho que mudar alguma coisa no sentido da minha ideia, ou eu tenho que acoplar mais coisas para rechear ela e deixar ela um pouco mais preparada. E eu acho que esses fóruns, tem muito fórum gratuito, né, oportunidade gratuita, que não precisa pagar, que é um berço de conhecimento, mas eu acho que minha dica seria, né, de buscar fóruns que a gente não buscaria, né, buscar os fóruns em que, de repente, tem um ponto de vista completamente diferente do que tu imagina, exatamente para tu tentar elaborar essa tua ideia de uma forma bem mais consistente. Que incrível, muito legal. Pessoal, infelizmente, a gente tem que encerrar o programa. Eu queria ficar aqui mais um bom tempo, né? Fica o convite para mais uma edição do AgroTech Podcast com o pessoal do Produtores Gaúchos Unidos. Agradeço muito, Aline, a sua presença, muito, Bernardo, a sua presença. E agradeço os nossos ouvintes que estiveram aqui conosco. E deixo com vocês a palavra de encerramento desse episódio. Então, eu queria convidar todo mundo para conhecer um pouco mais sobre a plataforma, né? O nosso marketplace, Produtores Gaúchos Unidos. A gente tem o Instagram, @Produtores Gaúchos Unidos, e tem o site produtoresgaúchos.com.br.
gaúchosunidos.com para conhecer um pouquinho dessa história. Tem o link na bio ali com os acessos. A gente está super disponível. A gente quer trocar com outros estados, com outras pessoas, né? Já fiz, não deu certo, sugiro aqui, sugiro ali. A gente está construindo, né? Então, o meu fórum é sempre um café ou um Teams, a gente trocar uma ideia que eu acho que a gente vai crescendo muito, muito melhor. E que a gente consiga efetivamente tornar esse business perene, né? Ele foi uma ação, mas ele tornar ele perene para ajudar muitos outros produtores. Porque, assim, essa parte que me encanta, que é comunicar, que é vender, só que eu só vendo o que eu acredito, né? Por isso que eu sempre vendo comunicação, porque eu trabalho com isso. Mas daí, essa questão dos produtores, né? Pela relação do Bernardo, assim, ela fica mais fácil, porque, né? Eu gosto de comer coisa boa, e a gente vende aqui coisas boas dentro desse marketplace. E a gente está aberto, muito feliz com a oportunidade, Lucas. Muito obrigada. Agradeço. Deixa suas palavras finais aí, Bernardo, por gentileza. Eu convido de novo a participar e a conhecer um pouco mais da nossa iniciativa Produtores Gaúchos Unidos, porque é bastante importante, além de compradores, ter entusiastas que nos apoiem e nos gerem mais conexões e mais oportunidades. E o meu recado seria para o produtor, né, principalmente aquele cara da agroindústria, aquele cara que minimamente ele transforma o produto dele e ele está um pouco frustrado porque o mercado não o valoriza. Pode ter certeza que existe alguém que valorize o teu produto, e se tu tiver dificuldade de achar quem é esse mercado, tu tem duas opções: ou reelaborar aquele teu produto, né? Ou tentar sair desse lugar comum, que às vezes é um mercado próximo da gente, e tentar expandir as suas fronteiras e deixar que o consumidor é que diga se o transporte tá caro, tá barato, né? Para chegar lá o teu produto. Vai atrás, né? Tem muita gente fazendo muita coisa boa em todo o Brasil, e a gente não precisa ter limitação geográfica para a gente ser feliz fazendo o produto que a gente faz. Perfeito. Então, fica mais uma vez meu muito obrigado a vocês, e muito obrigado a você, meu amigo e meu amigo ouvinte, que esteve conosco até o final desse episódio. Um grande abraço e até o próximo episódio. O agro cresce com tecnologia e boas conexões. Se esse episódio trouxe novas ideias para você, compartilhe e faça parte dessa evolução. Esse conteúdo foi apresentado por Lucas Ordonha, com produção do Agro Resenha e edição do Sr. A.